E aí, galera, beleza? Aqui quem fala com você é o Gotti outra vez. Bom, vamos falar agora sobre um assunto muito interessante, que é o assunto sobre as interações intermoleculares. Cara, é importante que você entenda que esse tema é um dos que mais contribui com a explicação dos fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia. Então, a gente vai conseguir entender aqui sobre solubilidade das substâncias, sobre ponto de fusão e ebulição das substâncias. A gente conseguir entender várias coisas só entendendo esse tema. Então, cara, é um tema interessante, um tema que cai bastante vestibular. Preste atenção, não meter bronca. Bom, primeiro de tudo a gente tem que entender o que são interações intermoleculares. O nome é sugestivo, mas eu vou falar para vocês. Interações intermoleculares são aquelas que ocorrem entre moléculas. Ou seja, até agora a gente viu as interações entre átomos, né? A gente viu as ligações químicas, as ligações iônicas, covalentes, metálicas, e agora a gente vai ver as interações intermoleculares. Como depois de ocorrer as ligações covalentes, esses caras podem se interagir. Show de bola? E aí vamos dar uma lidinha aí no slide, né? As interações intermoleculares são consequência da característica polar das moléculas e são responsáveis pelas principais características físico-químicas das substâncias, como solubilidade, temperatura, difusão e temperatura de ebulição. Exatamente como eu tinha falado antes. Vamos ver o primeiro caso de interação intermolecular que a gente conhece, né? Bom, o primeiro caso de interação intermolecular que a gente conhece são as interações de polo induzido. Quem são essas interações? Elas têm outros nomes, né? Antigamente elas eram chamadas de interações do tipo Van der Waals. Esse nome caiu em desuso, por quê? Porque Van der Waals foi um cientista que estudou todas as interações, certo? Então, todas as interações que a gente vai ver hoje são interações de Van der Waals. Só que essas específicas de interações de polo induzido ficaram conhecidas como interações de Van der Waals, então você pode ver isso em algumas questões mais antigas, mas não é isso mais, ok? Bom, elas têm hoje o nome de interações do tipo de polo induzido, de polo momentâneo, ou um nome mais bonito, mais atual, que é chamado de forças de London. Como que ocorrem essas interações? Basicamente, elas ocorrem em todas as substâncias, ok? Mas elas têm caráter mais predominante de substâncias apolares. Quando eu pego moléculas apolares, o tipo de interação que elas com certeza estão realizando são interações do tipo forças de London. Como que acontece isso, né? O nome de polo induzido, de polo momentâneo, é meio sugestivo também. Essas moléculas, por serem apolares, têm a sua nuvem eletrônica mais ou menos homogênea. Lembrando em conta que a nuvem eletrônica é o espaço onde os elétrons estão circulando. E aí os elétrons já estão circulando, né? Ou seja, isso não tem como ser 100% homogêneo. Então, se você pegar em determinado momento e imaginar que eu consiga tirar foto de uma molécula, imagina que nessa foto os elétrons, por algum acaso, estão todos na esquerda. Esse momento, esse lado onde os elétrons estão tem um dipolo parcial negativo e o lado oposto um dipolo parcial positivo. Por isso que a gente chama de dipolo momentâneo, porque ela acontece em determinado momento. E esse momento que ela acontece, o dipolo, que ele surge, ele induz uma molécula vizinha a também formar um dipolo. E nessa indução ocorre a interação entre as moléculas. Tranquilo? Bom, é interessante que você entenda que a geometria é primordial nesse tipo de interação, ou seja, quanto mais linear for a cadeia, mais fácil é de formar polos, ou seja, maior a interação do tipo força de London. Quanto mais não linear for minha cadeia ou minha molécula, mais difícil eu conseguir separar em polos essa molécula, ou seja, mais fraca vai ser a interação do tipo força de London. Vamos olhar aqui, por exemplo, do Cl2. Bom, exemplo do Cl2, eu vou desenhar aqui os dois átomos de Cl para a gente conseguir entender como que ficaria. Cl fazendo uma ligação covalente com outro Cl. E aí tem uma molécula de Cl2 vizinha. Até aí tranquilo? Bom, eu disse para vocês que a nuvem eletrônica desse cara, ela é mais ou menos homogênea, né? Ela é parcialmente homogênea. Bom, como que a gente vai fazer então? Vou dar uma rabiscadinha aqui, né? Vou apagar essa rabiscada. Bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desenhar a nuvem eletrônica dele como sendo algo mais ou menos homogêneo. E aí, em determinado momento, sei lá que momento é esse, por isso que é momentâneo,
ocorre a formação de um dipolo. Esse dipolo vai tornar essa molécula de Cl aqui um pouco mais negativa que essa daqui, que vai ficar um pouco positiva. Bom, a indução dessa nuvem eletrônica que foi momentaneamente polarizada força a polarização da nuvem eletrônica da molécula vizinha. Então, o que a gente vai ter é que esse cloro vai ficar com um momento de polar positivo e esse aqui vai ficar negativo. Bom, a partir que isso acontece em determinado momento, em uma fração de segundo, né, alguns cálculos aí indicam que isso ocorre em 10 elevado a menos 16 segundos, né? Então é muito rápido mesmo, ocorre a interação entre as moléculas. Tranquilo? Essa interação aqui, que ocorre entre uma molécula e outra, é a interação do tipo de polo induzido ou forças de London. Tranquilo? Show de bola? Bom, vamos partir para o próximo. Espero que você tenha entendido. Vamos lá. Interação do tipo de polo de polo. Bom, ela também tem outros nomes, né? Também pode ser chamada de dipolo permanente ou força de Kisson. E aí o nome também é mega sugestivo para a gente, né? Dipolo ou dipolo permanente. Aqui a gente está trabalhando com moléculas que permanentemente tem uma parte um pouco mais negativa do que a outra. Ou seja, a gente está trabalhando com moléculas que, de fato, possuem dipolos. É bom lembrar um pouco lá das aulas de ligação covalente, que eu falei sobre ligações covalentes polares, ligações covalentes apolares. Lá eu falei sobre a nuvem eletrônica mais ou menos homogênea, que em determinado momento o elétron vai para um lado ou para o outro. Aqui eu não estou falando mais desse caso. Aqui, de fato, o elétron está deslocalizado, está mais próximo a um elemento. O que faz esse elétron estar querendo estar mais próximo de um elemento ou de outro é a eletronegatividade. Ok? Então, aqui necessariamente estou falando de moléculas que possuem um caráter polar, ou seja, um elemento é bem mais eletronegativo que o outro e gera uma carga parcial dentro dessa molécula. Tranquilo? É interessante também você entender que, como nesse caso o dipolo ele é permanente, essas moléculas possuem uma interação muito mais forte do que a anterior. Lembrando em conta que as forças de London acontecem sempre. Essas forças de polo, forças de Kisson, acontecem em moléculas polares e, se comparado a interações semelhantes na força de London, ela é mais forte. Ok? Vamos para o exemplo aqui do HCl. Vou desenhar uma molécula de HCl. Bom, tem que desenhar a ligação aqui para você entender, né? E outra molécula de HCl. Tranquilo? Bom, a ideia aqui é que a nuvem eletrônica desse cara, ela não é homogênea. Ou seja, ela tem uma preferência. Em algum lado ela está maior e outro ela está menor. Ou seja, os elétrons estão um pouco deslocalizados. Algo semelhante a isso, tranquilo? Não ficou muito igualzinho aqui? Vou melhorar esse desenho. Enfim, mais ou menos isso aí. Ok? Por que eu desenhei isso dessa maneira? Bom, se você for analisar a eletronegatividade, o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1 e o cloro tem eletronegatividade 3. Isso significa que o cloro é mais eletronegativo, então ele atrai os elétrons na sua direção, fazendo com que o cloro fique parcialmente negativo, o hidrogênio parcialmente positivo. E isso acontece em todas as moléculas de HCl. Ou seja, aqui também o cloro está atraindo elétrons, ficando parcialmente negativo, e o hidrogênio parcialmente positivo. Bom, aqui essa carga parcial ela é permanente, ela não muda. Então a interação que ocorre aqui é uma interação bem mais forte do que a anterior. Tranquilo? Onde o positivo interage com o negativo. Show de bola? Bom,
Vou apagar essa anotação aqui e vou passar para o próximo tipo de interação que a gente conhece. O próximo tipo de interação que a gente conhece é a interação do tipo ligação de hidrogênio. Cara, essa interação é a mais importante de todas. Por que é a mais importante de todas? Porque basicamente é ela que possibilita a vida da forma que a gente conhece. Nosso DNA, ele depende muito desse tipo de interação, certo? A formação das nossas proteínas depende desse tipo de interação. Os efeitos da água nas plantas dependem desse tipo de interação. Cara, esse tipo de interação ele basicamente explica alguns quesitos de como a vida é da forma que a gente conhece. O que é a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio é a ligação de polo de polo. Da mesma forma, ocorre igual. Só que aqui eu tenho um caso específico, onde o hidrogênio tem que estar ligado a 3 tipos de elemento, que tem um tamanho reduzido e uma alta carga. Que elementos são esses? Flúor, oxigênio e nitrogênio. São os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, toda vez que eu estou olhando uma ligação de hidrogênio, eu estou buscando, dentro da molécula, a ligação do hidrogênio com algum desses átomos e a interação dele com outro átomo muito eletronegativo. Calma, vou desenhar e isso vai ficar tudo mais simples, pegando a melhor molécula de todas que a gente pode conhecer, que é a água. Olha só o caso da água. No caso da água, eu tenho a molécula nesse esquema aqui, ó. H, O, H. E essa molécula de água vai interagir com outra molécula de água, H, O, H. Tranquilo? De que maneira? Bom, maneira seguinte. A gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo, então ele atrai elétrons em sua direção, né? Dessa maneira, o oxigênio fica parcialmente negativo e os hidrogênios ficam parcialmente positivos. Até aí, nenhum segredo para a gente. Tudo que a gente viu é bem semelhante a isso. O problema aqui é que essa ligação dentro do átomo, OH, ela não é a ligação de hidrogênio, mas ela é a condição para que haja ligação de hidrogênio. Entende isso? Eu tenho que ter o hidrogênio ligado a esse átomo, e essa é a condição para que o hidrogênio ou o outro elemento possa interagir com outro elemento do outro átomo. Dessa maneira aqui, ó. Deixa eu botar aqui em azul mesmo. Essa linha pontilhada, e é assim que a gente representa geralmente a ligação de hidrogênio, essa linha pontilhada é, de fato, a nossa ligação de hidrogênio. Ela é uma ligação muito mais forte do que o dipolo normal, devido ao tamanho reduzido dos átomos e sua alta carga, sua alta eletronegatividade. Show de bola? Tranquilo? Quando que ela ocorre? 3 casos. Hidrogênio e flúor, hidrogênio e nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Show de bola? Bom, vou apagar aqui e vou mostrar para vocês um gráfico interessantíssimo que mostra a força dessa interação. Olha só esse gráfico, olha só essa tabela. Se você observar nessa tabela, a gente tem aí pontos de ebulição, né, no eixo X, no eixo Y, e temos ponto de ebulição no eixo X. Se você olhar aqui, existe uma tendência natural, excluindo esses caras da esquerda, né? Existe uma tendência natural, quando eu aumento o número de elétrons, ou seja, quando eu vou seguindo o período, meu ponto de ebulição vai aumentando. Essa é uma tendência que você pode considerar de boa. Quanto maior a massa, quanto maior o número de elétrons, maior o ponto de ebulição. É uma tendência natural. Porém, existe um desvio que ocorre em alguns casos. Não ocorre, por exemplo, aqui no caso do metano, mas acontece em outros. Esse desvio é devido à ligação de hidrogênio. Esses caras aqui, eles possuem ligação de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio faz com que eles tenham um efeito anômalo ao normal. Por quê? Porque a ligação de hidrogênio é uma ligação muito mais forte que as outras, e por ser uma ligação muito mais forte que as outras, ela gera um ponto de ebulição maior.
Lembrando em conta que, o que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é, eu estou rompendo interações entre as moléculas e essas moléculas estão começando a andar por aí soltas, tranquilo? Quanto mais forte for essa interação, mais energia tem que ser dada para quebrar ela. Ou seja, quanto maior o ponto de ebulição, maior é a força das interações. Então você vê aí, por exemplo, que a água possui uma interação muito forte. Por quê? Porque o ponto de ebulição dela é muito forte. Que interação é essa da água? Ligação de hidrogênio. Tranquilo? Vou apagar aqui esse rabisco e vamos partir para o próximo slide. Existem algumas outras interações que a gente não vê comumente, mas elas são interessantes, elas caem bastante no Enem e você precisa saber que elas existem. Uma delas é essa, interações de tipo de polo permanente e de polo induzido. Também são conhecidos como forças de Debye. E o que elas são? Elas são interações entre moléculas apolares e polares. Vitor, então existe interação entre uma molécula polar e apolar? Cara, existe, só que nitidamente não é uma interação forte, uma interação fraca. Um exemplo que a gente gosta de dar é, por exemplo, um gás solúvel em líquido. Oxigênio solúvel na água. Né? Se o peixinho está lá nadando é porque tem oxigênio na água. Como que esse oxigênio está lá na água? Bom, ele interage com a água pelas forças de Debye. Só que essa interação é uma interação baixa. Tão baixa que é só aquecer um pouquinho a água que esse oxigênio vai embora. E aí tem aquele lance, né? Quando começa a chegar o verão, a água começa a esquentar, você começa a ver bastante mortandade de peixes em alguns lugares. Bom, essa interação acontece o seguinte, olha, vou desenhar aqui para você. Eu tenho um oxigênio, o oxigênio é isso aqui, ó. E tenho a água, que a gente já viu como que é. Bom, você sabe, né? A água, ela tem uma carga parcial positiva no hidrogênio, porque é menos eletrogativo, e uma carga parcial negativa no oxigênio, porque ele é mais eletrogativo. Essa carga positiva vai induzir no oxigênio a formação também de uma carga oposta. Tranquilo? E aí agora ocorre a interação entre esses caras. Ou seja, o meu cara que já é com caráter polar induz a nuvem eletrônica do meu outro átomo a se deslocar também para que eles possam interagir. Show de bola? Bom, vou dar uma apagadinha aqui também e vou seguir para o próximo slide. Ligação íon de polo. Cara, essa interação, a interação que já caiu na prova do Enem, é uma interação que você vai ver bastante em algumas questões. Essa interação ocorre quando eu tenho uma substância iônica e uma substância polar. Por que tem que ser uma substância polar? Bom, basicamente porque compostos iônicos são formados por cátions e ânions que possuem cargas reais. Eles geralmente são positivos e negativos. E aí esse cara vai interagir com um cara que é polar, que tem uma parte um pouco negativa e uma parte um pouco negativa. Show de bola? Bom, um efeito importante, né, um caso comum que a gente consegue ver efeito íon de polo, é quando eu estou fazendo a hidratação de um sal, ou a hidratação de qualquer composto iônico. Né? A água polar interage muito bem com esse cara que é iônico. Né? Pensa, por exemplo, no sal de cozinha. O sal de cozinha, se você deixar ele aberto um tempo, ele começa a empedrar. Aquilo ali não é nada mais nada menos que a água que está no ar, a umidade do ar, interagindo com o sal. Ou seja, esses caras interagem de maneira espontânea e interagem muito. Se você não tomar cuidado, ele já interage a um ponto de atrapalhar. Show de bola? Como que ocorre essa interação? Basicamente é o seguinte, ela é um pouco diferente de desenhar, tá? Imagina que você pega, por exemplo, o NaCl e joga ele na água. Quando você joga ele na água, ele sofre o processo de dissociação iônica. Tranquilo? Ele forma mais ou menos isso aqui. Tá. O que vai acontecer agora é que cada íon dele vai sofrer um processo de solvatação, que é ser englobado, ser associado dentro da solução. Como que vai acontecer? Peguei aqui o cátion mais, né? O cátion sódio mais. A água possui uma parte positiva e uma parte negativa, que a gente já viu quais são. Como ele é mais, ele vai ser atraído pela parte negativa da água, ou seja, os átomos de oxigênio vão ficar circulando esse íon de sódio, esse cátion de sódio, né? Não vou desenhar do outro lado porque não tem espaço. A mesma coisa acontece com o cloro menos. Cloro menos, eu vou ter
a aproximação da parte positiva da água. Tranquilo? Esquematicamente é mais ou menos isso que acontece. Show de bola? Bom, estamos quase terminando. Se você entendeu isso, vai ficar mais ou menos fácil de você conseguir entender a solubilidade. Vamos ler bem o slide, está bem escrito isso aí, e a gente vai conseguir associar isso ao conhecimento que a gente precisa ter com o resto das interações. Uma maneira muito utilizada para justificar a solubilidade entre substâncias ou miscibilidade, a diferença de solubilidade e miscibilidade ao estado físico, eu solubilizo um sólido em um líquido e eu vejo se é miscível um líquido em outro. Então, por exemplo, água e álcool são miscíveis. Sal e água são solúveis, entendeu? O sal é solúvel na água. Tem um pouco de diferença aí no conceito, mas a prática funciona mais ou menos igual. Quando tratamos de líquidos, é usar a expressão conhecida como semelhante dissolve semelhante. Isso é, moléculas polares ou moléculas apolares formam misturas homogêneas, enquanto moléculas apolares não dissolvem moléculas polares. E aqui eu peguei dois casos clássicos, né? O álcool 70, que está bem em foco no momento que a gente está vivendo, né? Um momento de pandemia, todo mundo querendo o álcool 70. O que é o álcool 70? É uma solução entre álcool e água, onde 70% dessa solução é álcool. Bom, se eu tenho uma solução entre água e álcool, quer dizer que os dois se misturam bem, né? Bom, isso é um fato, os dois se misturam bem. Mas não é assim, a água não mistura bem com todo mundo. Se você tentar misturar água e óleo, você vai perceber nitidamente que você não vai conseguir. Você pode fazer experimentos na sua casa. Bota um pouquinho de óleo, bota um pouquinho de água dentro do copo, você vai ver que eles não se misturam. Por que não se misturam? A gente acabou de ver que a água tem um caráter polar. Bom, semelhante dissolve semelhante. Então, se a água é polar, o álcool que mistura na água também é polar. Agora, a água e o óleo. A água é polar, não mistura com óleo. Então, eu posso afirmar que o óleo tem um caráter apolar. Tranquilo, galera? Bom, espero que vocês tenham entendido essa aula. É um tema muito importante. Estudem, procurem se informar, façam exercícios. Qualquer coisa que vocês quiserem, é só me procurar. E até o próximo vídeo. Valeu?